Boa noite, amigos do MEFA, sejam bem-vindos a esse novo encontro, continuando o estudo da doutrina espírita, no módulo iniciante. Vamos continuar o estudo da reencarnação e o tema hoje é as provas de reencarnação. Vamos tratar de alguns itens em que a luz do Espírito já traz provas de que a reencarnação está, inclusive nas escrituras, nós já tratamos disso, e em outras passagens da doutrina espírita. Como de costume, vamos acalmar nosso coração, levar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dom da vida, por a oportunidade de estarmos aqui, passando por essa pandemia, que a gente possa contribuir para essa modificação do status do nosso planeta, que a gente possa contribuir de alguma maneira para que as coisas melhorem, e que assim seja. Pessoal, as provas de reencarnação estão em vários aspectos da doutrina espírita. Em algumas ideias inatas já existem a prova da reencarnação. Se a gente pegar o capítulo 3, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os seguintes ensinamentos. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo trata do tema há muitas moradas na casa do meu pai, que é até essa questão da transição planetária, vários planetas, Então o capítulo 3 traz como título há muitas moradas na casa do seu pai. E um dos seus itens é o item número 13, que se inicia com o mundo de expiações e de provas. Olha o que nos ensina os espíritos. Que vos direis dos mundos de expiação que vos já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais. Mundo de expiação, o planeta. A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso. Então aqui, as qualidades inatas que trazem consigo são a prova de que já viveram e que realizaram um certo progresso. Então, essas qualidades que nós já temos dentro de nós, enquanto espíritos, quando reencarnados, já nos provam que houveram outras vidas. Mas também os vícios numerosos, aos quais são inclinados, são indícios de uma grande perfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Lembrando que o planeta Terra é um mundo de expiação, mas ele está, pelos estudos espirituais, pelas mensagens mais recentes, estamos em transição planetária. Então a gente vai deixar de ser um mundo de expiação, de prova de expiação, para ser um mundo de regeneração. Então um dos grandes, talvez dos grandes objetivos nossos é permanecer nesse mundo, tá, pessoal? Se nós estamos aqui encarnados, é pura ilusão achar que nessa encarnação não serão necessárias outras. E como o planeta vai melhorar um pouquinho, tudo em tomara, apesar de que, se a gente olhar num curto espaço de tempo, parece que as coisas só pioram, mas se a gente conseguir reencarnar aqui com um mundo melhor. Essas ideias inatas também são retratadas na obra A Gênese, tá? Também faz parte do Pentateuco kardecista, no capítulo 1, Vamos lá no capítulo 1. O capítulo 1 da Gênese é o caráter da revelação espírita. Item 38. Deixa eu achar aqui o capítulo 1. Item 38. Caráter da revelação espírita é o título do capítulo. Item 38 nos ensina o seguinte: sem a preexistência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria também um contrassenso, e tanto menos justificável quanto, segundo essa doutrina, a alma não existia na época a que se pretende fazer que a sua responsabilidade remonte. Interessante isso, Então a gente estaria respondendo por um ato de um terceiro. Com a pré-existência, o homem traz ao renascer, a pré-existência de novo, então as ideias inatas. Com a pré-existência, o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições, dos defeitos de que se não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. É esse o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências naturalmente sofre, mas com a diferença capital de que sofre apenas as suas próprias faltas, ou seja, não de terceiros, não por causa do pecado original, e não delas de outrem, ou seja, a gente não responde por
pecado de ninguém, a gente responde pelas nossas faltas. Então, o pecado, aquele fala que o verdadeiro pecado original seria as nossas próprias faltas. Interessante isso. Por isso que eu falei que eu já comentei aqui que eu gosto muito da doutrina espírita, porque ela é bem personalista nesse aspecto, né? A responsabilidade é sua. A gente fica delegando a responsabilidade para Deus, para pai, para mãe, para esposa, para ninguém, é você. Com a outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, animadora e soberanamente equitativa, é de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos acontecimentos, e assim até que, suficientemente purificado, não necessite mais da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, ao renascer, qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências vive ainda em luta. O primeiro já nasceu, o segundo procura vencer. O primeiro já venceu, o segundo procura vencer. Existe, pois, a virtude original, como existe o saber original e o pecado, ou antes o vício original. Então, pessoal, a pré-existência a gente traz nossos bônus e nossos ônus, entendeu? E aí a vida presente é um momento que a gente tem para progredir moralmente e intelectualmente. Então, essas ideias inatas também comprovam, né, mais uma prova da reencarnação. Então, as ideias inatas podem ser observadas também na infância, mas são mais facilmente identificadas a partir da adolescência. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 385, né, do Livro dos Espíritos, só vou ler o comecinho dela, porque é uma questão mais longa. Ele diz o seguinte: qual foi a pergunta de Kardec para os espíritos superiores? Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente em certa adolescente, e que o espírito se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então é nesse momento das ideias inatas na adolescência que vai trazer mais essa lembrança, mesmo que involuntária, das vidas passadas. A questão 222 do Livro dos Espíritos, aquela questão que tem uma resposta bem longa, também traz, né, exemplos dessas ideias inatas. Olha o que ela fala aqui. Questão 222 aqui do Livro dos Espíritos. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este assim serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. Verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma ou outra teria explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir as que não explicam aquelas que explicam. Então, pessoal, essas ideias inatas que nós temos, né, essas existências excessivas da alma, elas servem para o corpo, tá ok? Então, a doutrina traz bastante esse aspecto das ideias inatas, né? Já demonstra é uma prova da reencarnação. Mas também nós temos essa prova nas lembranças das existências pretéritas, né? Então, como que ocorrem essas lembranças? Elas podem ser espontâneas. A doutrina espírita relata que essas lembranças espontâneas ocorrem quando estamos em vigília, ou seja, dormindo. Então, você, durante o sono, você pode ter vivenciado, ou você pode acordar até, né? Eu acho que todo mundo já teve essa sensação de que você sonhou algo que você já experimentou, já conheceu, ou você teve aquela sensação de déjà vu, né? De algo que você já viveu, até, né? Aí até acordado, né? A gente tem a sensação do déjà vu. Mas eu acho que todo mundo já teve um sonho, que às vezes você encontra alguém no sonho e você fica encarnado, você não recorda essa pessoa, mas você tem a convicção que a conhece. Essas lembranças espontâneas, né? Também de vidas pretéritas também elas ocorrem durante o sono. Tem estudos disso também, tá? Que tratam dessa lembrança espontânea. Inclusive tem um estudioso espírita brasileiro, Hermânio Guimarães de Andrade, ele fala o seguinte, que os casos espontâneos de lembranças reencarnatórias manifestados por crianças e adultos não são tão raros como pode pensar-se.
Entretanto, apenas cerca de 5% podem ser considerados suficientemente fortes, representando evidências seguras em apoio à tese da reencarnação. Então é bem... acontece mais do que se imagina, mas para você comprovar que é uma lembrança, pelo estudo dele, é bem pequeno. Até eu não conheço essa obra desse Hernani Guimarães de Andrade. Até depois eu vou dar uma procuradinha. Chama Reencarnação no Brasil. Essa obra é uma obra antiga, um certo tempo, já de 1988. Essa lembrança de existência pretérita também pode ser provocada. Elas ocorrem por indução do espírito desencarnados ou encarnados. Então seriam aquela regressão, né? Isso pode ocorrer tanto no aspecto espiritual, através de uma sessão mediúnica, mas também através de psicólogos, psiquiatras que façam esse trabalho, né? Que muitos utilizam como meio de auxílio terapêutico, né? Eu já conversei um pouco com um colega, eu não sou da área, né? Mas um colega psicólogo me explicou que se usa muito tentar voltar, né? Buscar um trauma, principalmente na infância, tem muito essa questão de você buscar um trauma na infância que tem um efeito. Ele já me deu evidente, né? Ele não comenta o nome das pessoas por sigilo profissional, mas conta, né? Casos, né? De pessoas que hoje têm um comportamento e ele conseguiu trazer isso fazendo a regressão. No caso, né? Ele não mistura, né? Profissionalmente ele não tem como você acabar misturando a sua convicção religiosa com o seu trabalho. Então ele fez essa regressão, mas não buscando outras vidas, né? Mas existem técnicas para buscar também a reencarnação de outras vidas. Mas também isso é uma informação que também eu, né, tive conversando, não conheço o assunto, que é muito perigoso você buscar essa lembrança provocada de vidas passadas, tá? Então tem que tomar um certo cuidado, né? Não se esqueçam que até tem Chico, tem várias passagens espíritas que falam que a gente tem que olhar para frente, né? Inclusive o véu do esquecimento ao encarnar é uma bênção, né? Se não fosse prudente a gente esquecer do passado, a lei divina não faria isso conosco. A questão 219 do Livro dos Espíritos, ele fala um pouquinho também dessas questões da lembrança pretérita. O que ele diz aqui na questão 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos e das línguas de cálculo, etc. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem, né? Então tem essa lembrança aqui. O Kardec, tratando desse assunto também, numa revista espírita. O Kardec tinha revista espírita, acho que eu já comentei disso, né? Quando ele estava vivo, né? Evidente, lá no 1860, 1850, havia o livro uma revista espírita. O que ele fala sobre essa questão das lembranças provocadas? Somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança de seu passado. Pode dizer-se que não a perde jamais, mesmo na encarnação, porquanto durante o sono do corpo, quando goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior da relação. Mas, em falta de uma lembrança precisa, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, aure novas forças nos instantes de emancipação da alma, se eu soube aproveitar. Aqui ele está tratando da lembrança espontânea, né? Quando a gente passa, né? E aí do outro lado você vai ter essa lembrança. Também tem vendo outras aulas, né? Principalmente quando a gente acompanha as aulas do Henrique, ele dizia, né? Que também não é assim, você desencarnou, você encarnou, você vai lembrar da sua existência atual e você já está lembrando tudo que aconteceu para trás. Não é assim, até porque tem todo um processo, porque a gente provavelmente nós tenhamos cometido atos que a gente não se orgulha nem um pouco para trás. Se nessa existência a gente já tem atos que a gente se condena, né, que a gente se cobra por ter feito, imagina se a gente está aqui nessa condição. Então a gente deve ter coisa pro passado que a gente não vai nem um pouco se orgulhar. E pode, né, provavelmente esses atos podem ter sido com pessoas que nessa encarnação são seus filhos, sua esposa, seus pais, seu melhor amigo, né? E aí você encarnou aqui para tentar resolver. Que bom que se resolveu, né? O problema é que não resolve.
Então tem atos complicados. Emmanuel também fala um pouquinho sobre essa questão dessas lembranças de existências pretéritas, lá na obra do psicografado pelo Chico, O Consolador. Olha o que Emmanuel nos ensina. O conhecimento pretérito, através das revelações ou das lembranças, chega sempre que a criatura se faz credora de um benefício como esse, o qual se faz acompanhar, por sua vez, de responsabilidades muito grandes no plano do conhecimento. Tanto assim que, para muitos, essas reminiscências costumam constituir um privilégio doloroso no ambiente das inquietações e ilusões da Terra. Então, você ter essas revelações, a gente vai falar daqui a pouquinho como que essas lembranças, a gente está falando que essas lembranças podem ocorrer espontaneamente no sono ou pode ser provocada, a gente vai falar daqui a pouco outra maneira que ocorre, mas para você ver, né, também tem que ter uma autorização divina, evidente, mas a gente tem que tomar muito cuidado como se interpretar, como compreender essa lembrança. Essa lembrança tem que ser algo que vai contribuir para a sua caminhada atual, né? Eu tenho, não é uma teoria, mas eu tenho uma sensação que se a gente às vezes contar, principalmente em momentos de conflito, né, de superar dificuldades, porque a gente está aqui para isso, né, superar dificuldades, se você conseguir fazer uma análise um pouco mais fria, um momento um pouco mais de calma, buscando uma solução para o seu problema, você tem a intuição mais ou menos do que você veio fazer, talvez o que você fez lá atrás, qual é o seu objetivo aqui, né? Então eu acho que essa impressão nossa, tá no nosso espírito, a gente só não tem acesso para fazer a caminhada. Outra prova, né, que a gente continua aqui das provas da reencarnação, que a gente tem, são nas comunicações mediúnicas. Então, essa questão está também no Livro dos Espíritos, lá na questão 395. Olha o que Kardec perguntou. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Foi bem direto, perguntando aos espíritos. Nem sempre. Foi a primeira pergunta. Então, em regra, não pode. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então, nem sempre. E como que pode ocorrer, né, provas dessas comunicações mediúnicas, né? Então nós temos a reencarnação através dessas comunicações mediúnicas. Nós temos através da questão da identidade dos espíritos, né, que é uma questão bem controvertida, né? Informação de identidade de espíritos que viveram experiências encarnatórias e revelação de vidas passadas de pessoas que ainda estão encarnadas. Essa questão está bem tratada no livro, tem no Livro dos Espíritos e também no Livro dos Médiuns, tá? Essa questão está bem retratada dessas comunicações mediúnicas no Livro dos Médiuns. Aliás, pessoal, a questão da identidade dos espíritos é uma questão bem controvertida, né? Porque como você vai saber se aquele espírito que está comunicando de fato é ele? Né? Quais são as provas que você vai ter? Então, nem sempre é uma questão fácil da gente lidar, essa questão da identidade. Como essa parte da identidade mediúnica aqui, da comunicação mediúnica como prova de reencarnação é um pouco mais extensa, eu vou já diante do tempo, né? Eu estou tentando evitar a aula passar de 22 minutos para ficar menos cansativo. Eu vou encerrar esse encontro hoje, né? Então ficaria a parte 1 hoje. E aí nós continuamos tratando dessas provas de reencarnação no próximo encontro. Para a gente finalizar, como eu tenho feito todos os encontros, vamos falar um pouquinho de Jesus e atualidade. Falando, né, na parte onde a Joana fala de Jesus e reencarnação, bem a ver com o nosso tema. Olha o que Joana nos ensina. Não te crucifiques na consciência da culpa após reconheceres o teu erro. Não te encarceres em sombras depois de identificar-te os teus defeitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato. Não deixa para amanhã. Evitando os futuros retornos expiatórios, injunções excrucitantes, situações penosas. Então, pessoal, aquela história de dar a volta por cima, recomeça imediatamente. Pede perdão e reabilita-te ante aquele a quem ofendeste e prejudicaste. É a questão da reparação, né? Tem que reparar as faltas cometidas. Então, é pedir perdão e tentar reparar o que dá para reparar.
Se ele te desculpar, será bom para ambos. Porém, se não o fizer, compreende-o e segue adiante, não mais errando. Aí, ó. A pessoa não te perdoa, tenta compreender e segue você. Não volta lá atrás, né? Que você não vai voltar com o sentimento, não vai caminhar. E felicitado por alguém, perdoa-o e desatrela-te dele, facultando-lhe a paz e vivendo o bem-estar que decorre da ação correta. Então, se alguém te felicitar, perdoa e desatrela-te dele, segue sua vida. A reencarnação de que eu te utilizas é concessão superior que não pode desperdiçar. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade que a gente está aqui, pessoal. Principalmente nesse momento que a gente está passando de provação. Cada momento é valioso. Todos estão passando um momento de provação, mas a gente está passando um momento de provação coletiva. Coletiva com o planeta, tá? Não é só o Brasil, é o planeta inteiro está numa provação coletiva. Cada momento é valioso para o teu trabalho de sublimação, de desapego, de amor puro. Abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria, porquanto, para adentrares no reino do céu, que se estende da consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo, conforme ele acentuou. Necessário nascer de novo, está lá no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Pessoal, muito obrigado. Lembrando que o MEFA voltou com atendimento presencial, né, através de agendamento pelas redes sociais, Instagram e Facebook, às segundas-feiras, e aí sexta, aquelas pessoas que estão sendo necessidade de tratamento, né, os trabalhos online continuam com meus encontros do Henrique, outros trabalhos de outros, né, tem o Evangelho com o Edson também, que sai todo domingo, e outras coisas aí com o pessoal, né, sempre muito ativo do MEFA, né, a Sirlene, o Henrique, a Maria, tá tudo muito, muito ativo. É provável que talvez a gente também faça alguma promoção aí para arrecadar, né, valores, tudo para manter as contas do MEFA. Sabem que no Espiritismo não há dízimo, a gente é contrário a isso, mas existem custos e quem tem liberalidade e puder ajudar, a gente fica muito grato. Um abraço a todos, tenham uma ótima semana, continue se cuidando, a pandemia não acabou, vacinem-se urgentemente quem não se vacinou ainda, acredite na ciência, porque a ciência caminha, o Espiritismo caminha com ela, tá ok? Um abraço, que Jesus nos abençoe, tchau, tchau.